Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do vídeo extra. Estamos estudando o livro de Levítico, este livro que é o apoio central para as nossas lições bíblicas da CPAD. Conforme nós já havíamos estudado, lição 1 e 2, hoje nós vamos dar continuidade e falar de Levítico capítulo 1, versículo 10 e 11. Na verdade, nós estamos em um curso do livro de Levítico para o aperfeiçoamento dos irmãos e também para ser um subsídio para a sua aula. Glória seja ao nome do Senhor. Então, hoje, a aula vai tratar no versículo 12 do capítulo 1 de Levítico. Temos que ler o contexto, versículo 10, versículo 11 e versículo 12, onde vai repetir alguma coisa da aula passada, mas com um novo aspecto. Por exemplo, holocausto é. Aí diz que aqui nós temos o gado graúdo, o gado miúdo e as aves. Então, representando aqui, ó, eu tenho 3 tipos. Eu tenho gado graúdo, eu tenho gado miúdo e eu tenho as aves. Então, aves é aves. Então, eu tenho o gado graúdo, o gado miúdo e as aves. Então, eu tenho a classe dos ricos, ok? Essa é a classe alta, onde os ricos depositavam o gado graúdo. E nós temos a classe média, aonde era depositado no altar de sacrifício, de acordo com a sua renda. O gado miúdo era a classe média. E nós temos a classe das aves, que é a classe C, a dos pobres. Mas os pobres poderiam ofertar da classe alta? Poderia. Então eles tinham que trabalhar mais. Tinha que lutar. Para quê? Para entregar no altar o gado graúdo. Porque ele não tinha condições. Então ele tinha que trabalhar muito. Já o rico, para apresentar no altar, vamos aqui, uma ave, que é da classe dos pobres, ele era tido como... O rico era tido como miserável, o rico era tido como avarento. Com isso nós podemos ver que os 3 tipos, gado graúdo, que aqui bois, gado miúdo, que são ovelhas, e as aves, são as 3 classes, ó, sociais. Veja aí a revelação. Classe A, classe B, classe C. Classe de quem tem muito, classe da média, nem é pobre nem é rico, e a classe dos pobres. Então nós podemos ver, logo aqui, que as pessoas entregavam a sua oferta no altar. E no tempo de Elias, tinha rico entregando aves. Olha aí, quer dizer, avarento, quer dizer, miserável. Então, nós podemos ver, meus irmãos, logo aqui, Levítico capítulo 1, versículo 14, onde vai falar, a partir do versículo 11, vai falar sobre o sangue que vai ser derramado. Então, nós podemos ver isso na Bíblia. Esse sangue vai ser derramado aonde? Eu tenho o sangue para ser derramado. Vamos lá? Ó. O sangue vai ser derramado aonde? Esse aqui é o altar de sacrifício. Então o sangue era derramado ao redor, sobre, nas paredes e nas pontas do chifre. Então, o sangue era derramado ao redor, na parede do altar, por cima e nas pontas do chifre. Com isso nós podemos ver que aqui representa o que? A cruz de Cristo.
Só que essa parte aqui era oca. Então, voltando aqui, ó, só para nós vermos aqui, ó, essa parte aqui era oca. Então essa parte aqui recebia uma grelha, como a gente já ensinou, essa grelha que entrava por baixo tinha argolas, ok? Que era o crivo, se lembra da aula? Entrava aqui por baixo e essas argolas recebiam os varais, ok? Com isso representa Jesus levando a cruz, ok? Isso aqui, ou seja, levantando, ou seja, como se fosse para levantar o altar. Então eu tenho uma grelha que era colocado por baixo e essas argolas eram colocadas aqui por dentro e era colocado os varais para quê? Para movimento, para movimentar, porque era um móvel, ou seja, era quando se mudava de lugar, isso aqui eram levados pelos levitas. Então nós podemos ver que isso aqui é um tipo de Cristo levando a cruz, ó. Cristo levando a cruz, ok? Então, meus irmãos, quando o sangue era derramado ao redor, significa que era derramado na terra, ok? Era derramado na terra. Com isso nós observamos o seguinte, que quando o sangue derramava-se na terra, o sangue tinha poder de clamar. Glória a Deus. Então o sangue só clamava quando ele derramava na terra. Então, eu posso ver isso aqui, ó. Quando o sangue de Jesus caía na terra, o sangue de Jesus também clamou. Eu posso ver isso aqui também, ó. Ó, Abel, o sangue foi derramado na terra e também o sangue também clamou. O que eu quero mostrar com isso é que o sangue clama desde a terra. Está escrito, irmão, você tem que pegar os textos. Vamos lá, vamos pegar os textos. Levítico, capítulo 1, versículo 11. Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Hebreus, capítulo 12. Então nós podemos ver que a Bíblia, ela se completa e ela se explica. Quando o sangue é derramado na terra, ele clama. Com isso o sangue de Abel clamava, mas clamou por muitos e muito tempo, até que viesse um sangue melhor do que o de Abel. Por quê? Porque esse vai clamar melhor, muito melhor. Com isso, entre Abel e Cristo, nós temos os justos morrendo aqui. Os justos. Só que esses justos que vão morrer depois de Abel até Cristo, observe-se, irmãos, lá em Apocalipse diz que os mártires da grande tribulação, quando o seu sangue é derramado, está escrito que as almas chegam diante do altar, ó, lá no céu, diante do altar. E diz a Bíblia que o sangue, e clamavam dizendo: até quando não vingas nosso sangue na terra? Então, com isso, esse sangue do chifre aqui, esse chifre representa justiça, ok? Então, normalmente a gente prega que quando um justo morre, o sangue vai clamar por justiça. Porque o chifre aqui representa justiça. E o sangue do chifre, que era depositado no chifre, também mostra que está clamando por justiça. Mas tem um mistério aqui, irmãos. O mistério é o seguinte, é que o de Abel é semelhante ao de Jesus. E o de Abel não clamava por justiça, porque clamar por justiça é clamar por vingança, é clamar que Deus faça vingança. Só que o sangue de Abel é um tipo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o sangue do inocente. Então, o primeiro inocente da história, Abel. Então, Abel clamava por quem?
pelo seu irmão Caim, pedindo para Deus salvar. Ou seja, clamava bem. Como o sangue de Jesus clama melhor? Por quê? Porque não clama só pelo de Abel, mas clama por todo mundo. Por isso que é um sangue melhor. E o sangue de Jesus, a semelhança de Abel, não clama por vingança, não clama por justiça, mas é um sangue que veio em prol de toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o sangue, ele era colocado nas pontas do chifre com o polegar, ok? E assim que foi que aconteceu. Vamos aqui, ó. Vamos aplicar a nossa aula, fazer uma aplicação, ok? Do livro de Levítico, do altar do sangue. Ó, nós temos Israel e o Monte Caveira, ok? Por que o Monte Caveira? Porque lá parece uma caveira. Se você pegar uma foto, vocês vão ver isso aqui lá, ok? Parece uma caveira. Cristo morreu aqui. Nós temos mais 2 malfeitores. Então, segundo o Salmo, essa caveira, está escrito lá, ela anda em suas culpas. É uma caveira cabeluda. É uma caveira cabeluda, ok? Então, essa cruz aqui é a cruz de Cristo. Como Jesus é inocente, essa cruz representa uma espada. Por quê? Porque diz lá no Salmo que ele feriu o crânio, ó, o crânio cabeludo. Então, essa cruz está invertida, ok? De ponta cabeça para baixo. Então, se eu pegar ela e colocar para cima, eu tenho uma espada. Com isso, era a espada ficando na cabeça de Satanás, mostrando a vitória de Jesus na cruz. Isto estava profetizado no Salmo 68, ok? Salmo 22. Então, nós podemos ver que o sangue de Cristo abriu um novo e vivo caminho. Por quê? Porque lá no céu, irmãos, tem um tabernáculo original, numa cidade chamada Nova Jerusalém. Então eu tenho um tabernáculo aqui, ó. Por quê? Porque Jesus vai apresentar o seu sangue lá nesse tabernáculo. Então, com isso, nesse lugar aqui, que é a Nova Jerusalém, eu tenho o trono do Pai. O trono do Pai. Eu tenho águas que saem do trono em forma de espiral, sai pelas portas da cidade. Eu tenho quantas portas? 12 portas, ok? 3 para cada lado, então é um quadrado. A cidade é quadrangular, conforme diz Apocalipse. E essa cidade, Nova Jerusalém, está edificada sobre um monte. Porque diz a Bíblia que o anjo levou João no monte e mostrou a santa cidade. Então, Monte Sião. Monte Sião. Então, o sangue de Jesus, amados irmãos. Então, meus amados, nós podemos ver que, de acordo com Hebreus, capítulo 12, diz que pelo seu sangue que foi vertido na cruz, Jesus derramou e abriu um novo e vivo caminho. Por quê? Porque o Adão saiu do Éden e Deus fechou a porta de volta. Como? Colocou um véu. Quem era esse véu? Se lembra? Foi colocado 2 querubins na entrada da porta e ainda mais, tinha uma espada revolvente que envolvia e revolvia muito rápido para que Adão e Eva não voltassem para o jardim do Éden. Então, vocês observam que o caminho de volta estava fechado. Então, ele estava destinado à morte. Como reverter a morte? Recebendo imortalidade. Então, como receber imortalidade? Recebendo ressurreição.
Como receber a ressurreição? Cristo morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos ter ressurreição. Então, glória a Deus. Com isso, na ressurreição, nós temos imortalidade. E no céu só tem pessoas imortais. Por isso que os homens foram criados na terra, mortais. Com isso, com um novo e vivo caminho, ele abriu esse caminho para nós entrarmos por ele. Com isso, nós podemos ver, irmãos, que nessa cidade tem anjos, tem 7 anjos, tem altar de incenso. Nós temos um tabernáculo, que é o templo de Deus, que foi abriu no céu, Apocalipse 11, 19. Então, nós temos dentro da cidade um tabernáculo, conforme Apocalipse, o templo de Deus, aonde foi vista a Arca da Aliança, isto da original, tudo original, na terra, conforme Hebreus 8 e 5, Deus disse: Moisés, faz uma cópia. Então na terra foi feito só cópia, irmãos. As pessoas hoje procuram a arca da aliança, a arca aquela que mandaram fazer. O que foi que aconteceu? Sumiu a arca. Desde o tempo de Nabucodonosor, a arca sumiu. O pessoal fica procurando onde é que está essa arca. Aí uns ficam fabricando livro, dizendo: a arca está debaixo do Calvário, o sangue de Jesus desceu até lá, só para vender livro para vocês, e vocês compram. Então, cuidado. Foi proposital que a arca sumisse, porque a arca era Cristo, e quando Cristo estava na terra, ele era a verdadeira arca. Com isso, os homens, ao tocar na arca, fazia efeito, porque era manifestado a glória de Deus, era curado a mulher que tocou na orla dos seus vestidos. Então, com isso nós podemos ver, amados, que nós temos aqui, ó, um paraíso. Se lembra do paraíso? Vamos fazer aqui uma porta, vamos fazer um lugar para cá e um lugar para cá. E aqui, ó, um abismo. O paraíso desse lado de cá, que é o seio de Abraão. Esse lugar aqui é chamado Seol ou Hades, porque são no mesmo lugar, com uma linguagem diferente, uma linguagem hebraica e outra grega. Com isso, todos os homens que morriam antes da morte de Cristo vinham para cá. Se fosse justo, vinha para o seio de Abraão. Se fosse ímpio, vinha para o tormento. Aqui, ó, aqui é o tormento. Se lembra de Lucas capítulo 16? Está aqui, ó, tormento. Então, esse lugar aqui é o abismo, onde foi dito que há entre nós um abismo. Ninguém pode passar para nenhum lugar. Quem está no seio de Abraão não pode ir para o tormento. E quem está no tormento não pode ir para o seio de Abraão. Então, Jesus, a sua primeira história, quando sai da cruz em alma, o que é que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó. Em primeiro lugar, ele não desce para o Hades, irmão. Por quê? Porque ele vai apresentar o sangue ao Pai. Por isso que quando ele vai ao céu, veja, irmão, nós temos que ver a história, ó, da morte. Voltando aqui, certo? Para nós compreender melhor essa história. Ó, veja, eu tenho um relógio marcando o tempo, ó, 6, 12 e 3. Quase meio-dia. Então, de 5 minutos para as 9, quase meio-dia, até as 3 horas da tarde. Então, eu tenho esse tempo todo aqui. Esse tempo todo aqui, ó, trevas. Esse tempo aqui de trevas. Ok? Então, na hora da morte de Jesus, é nesse período aqui, ó, que ele vai ao Pai. Certo? Por quê? Porque está escrito que o véu do templo, isso da terra, ok? Se rasga, parte no meio.
Então, eu posso ver que como o lugar da terra, que é o templo, e o véu se rasgou de alto a baixo, com isso mostra no lado espiritual que Jesus adentrou no lugar santo dos santos, porque o véu se rasgou aqui, então aqui também no templo. Se lembra do templo? Eu tenho dois lugares. Eu tenho o lugar santo e eu tenho o lugar santo dos santos. Cadê o átrio do templo celestial? Cadê o átrio? O átrio está aqui na terra. Olha aí, irmãos. O átrio está aqui na terra. Então, Jesus morreu aonde? Em Jerusalém. Ou seja, fora da porta, certo? Fora da cidade. Com isso, na terra é o átrio. Enquanto lá no céu nós temos um tabernáculo celestial com dois lugares. Então esse véu do templo também se rasgou, o do celestial, mostrando que Jesus chegou lá. Quando rasgou aqui, mostra também que Jesus, do seu lado espiritual, nestas trevas. Por que trevas, irmãos? Porque o lugar santo dos santos, quando o sacerdote entrava, era escuro. Vocês observam aqui no Salmo 112, faz nascer luz em meio às trevas. Por quê? Porque o lugar santíssimo do templo, do tabernáculo, tudo era escuro. E quando escureceu aqui, mostra que ele entrou no lugar santo dos santos. Quer ver a prova? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 a 2. Não tenha preguiça não, irmãos. Abra sua Bíblia e veja aí, ó. Diz que o átrio está fora do templo. Veja se não está escrito desse jeito. O átrio está fora do templo. Então, como é que o átrio está fora do templo, irmão? Ó, se lembra que no templo, no tabernáculo, o átrio era parte. Ok? O átrio é parte, é a primeira parte. Eu tenho a segunda e a terceira. Então o átrio é parte do templo. E como é que Apocalipse, olha aí, irmãos, 11, versículo de 1 a 2, diz que o átrio está fora do templo, e diz que as nações vão pisar, e fala na cidade de Jerusalém. Então onde é o átrio? O átrio é aqui, ó, na terra, na cidade de Jerusalém. Por isso que o tabernáculo celestial tem um culto divino e um culto terreno. Ou seja, o culto a Deus é feito nos céus e na terra. Conforme diz o escritor aos Hebreus capítulo 10, nós vamos ver aqui. Ó, capítulo 12 parece. Então, conforme diz que o átrio está fora do templo, então, como o átrio pode estar fora do templo se ele é parte do templo? É porque na crucificação, este é o átrio do templo celestial. É por isso que o escritor aos Hebreus, quando vai falar do lugar enquanto que Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele entrou no céu, a Bíblia diz que ele entrou no céu e foi feito sumo sacerdote dos bem futuros. Com isso, ele não fala do átrio. Por quê? Porque o átrio está na terra. Então, quando Jesus já entra no céu, o átrio é o Calvário. Então não pode o átrio fazer parte do celestial. Ele está interligado com a terra. Por quê? O tabernáculo celestial, o átrio está na terra. Glória a Deus. É maravilhoso, por quê? Porque o escritor aos Hebreus não fala do átrio, irmão. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Ó,
Aqui diz o seguinte, vejamos mais alguma coisa. Irmãos, o autor aos Hebreus está correto, porque ele fala de uma parte celestial e uma parte terrena. Então o culto tem duas partes. Hebreus capítulo 9, versículo 1, fala do culto divino e um santuário terrestre. Então nós temos parte divina, celestial, e a parte terrena, a humana, da qual Cristo é sumo sacerdote. Então, nós podemos ver, meus irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 2 a 3. É aqui que diz que o santuário celestial, da qual Cristo entrou, não tem o átrio. Só tem duas partes. Vocês veem que não tem o altar de sacrifício. Então leia capítulo 9 de Hebreus, versículo 2 a 3. Você não lê o átrio, você já lê do lugar santo para frente. Por quê? Porque está falando do tabernáculo que Cristo entrou. Por que que não tem o átrio? Porque o átrio já estava na terra. Era o próprio Cristo, no sacrifício, no altar. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Então, nós podemos ver que quando o escritor aos Hebreus vai falar do tabernáculo celestial, ele fala como se tivesse somente duas partes. Ele fala do candeeiro, da mesa do pão, e depois fala da arca. Mas não fala do altar de sacrifício e nem fala da bacia. Por quê? Porque estava na terra. Glória a Deus. Então, com isso nós podemos ver que o átrio era a crucificação de Cristo, aonde era o altar de sacrifício, o Cristo morrendo. Esse era o átrio do tabernáculo celestial. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que Cristo, vamos falar aqui, desenhando, que fica melhor fixado. Quando a gente desenha, o desenho ajuda a aprendizagem. Então nós podemos ver a cidade, ó, vamos desenhar dessa forma aqui, ok? Certo? Vamos desenhar dessa forma aqui, vamos lá. Para ver melhor a cidade, ok? Só para os irmãos entenderem aqui, ó. 3 portas aqui. Só que a cidade é quadrada, ok? Para os irmãos verem melhor o ângulo aqui, ó. Certo? Então, essa janela eram aqui. Essas portas. Certo? Não vou desenhar essas aqui não. Só para os irmãos entenderem como é a cidade. Então, essa cidade tem um tabernáculo aqui, conforme diz a Bíblia, o templo de Deus. Então Cristo morre aqui. Então o corpo fica aqui, ó. Por quê? Porque quando ele morre, eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, quase meio-dia, até as 3 horas da tarde. Esse quase é de 5 a 9 minutos para chegar a meio-dia. Então tem uma escuridão aqui. Cristo sai em alma. Ele sai como sumo sacerdote. Então ele vai a primeira coisa que ele vai fazer é levar o sangue. Até onde? Até esse lugar aqui, ó. Aonde tem o que? A Arca da Aliança. Ele vai entregar o sangue ao Pai. Com isso nós podemos ver, meus amados irmãos, que esse lugar aqui só tinha 2 partes. Ó, 2 partes. Por quê? Porque a terceira estava aqui. Na verdade, esta era a primeira parte. Eu tinha a segunda e a terceira aqui no céu. Então, quando o véu se rasga aqui na terra, nós temos também o véu também sendo retirado no céu. Isto aqui é simbólico. Então, nós podemos ver, meus amados irmãos, ó, vai ajudar você a entender, ó, Mateus 27, 50 a 51. Nós podemos ver também outros textos, como Salmo 42, Salmo 43. O que é isso? São os salmos que Jesus vai recitar quando vai morrer. Então, antes de Jesus morrer,
ele recitava vários salmos. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, não existe somente 7 palavras, conforme muitos pregam, as 7 palavras da cruz. Foram muito mais. Cristo recitava salmos na crucificação. É que o povo só entendia partes por causa das bofetadas, estava inchado e ele não falava legivelmente. Com isso, eles até entendiam errado. Está clamando por Elias. Desta forma, irmão, Jesus falava, citava diversos salmos. Ele não disse só Deus meu. Ele recitou vários salmos. Com isso, nós podemos ver, meus amados. Então, podemos ver isso também em Isaías 63. Coloque o coração no texto de Isaías 63 e veja isso aqui, irmãos. Ó, dentro do texto de Isaías 63, ok? Então, vai vendo os textos de acordo com o desenho e vai aplicando. Isaías 63. Então, nós podemos ver tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ó, no Éden, onde tinha uma espada que girava como se fosse uma paleta de um helicóptero, muito rápido e ninguém via. Vocês podem ver que lá no templo, no primeiro véu, no segundo véu, foi mandado fazer o quê? Ó, tem imagem de querubim aqui, ó, nas cortinas, ok? Com isso eu posso ver que esses querubins aqui, desenhados nessas cortinas, é um tipo muito forte dos 2 querubins aqui, ó, do Éden. Lembra do Éden, dos 2 querubins aqui? Com isso eu posso ver que quem não respeitasse, por exemplo, Nadab e Abiú, ao tentar entrar no lugar santo, eles foram mortos. Fogo estranho. O que é fogo estranho? É porque era um fogo desobediente. Esse fogo estranho, nós vamos ver lá na próxima aula. Nós temos o altar de sacrifício, tirou o brasa daqui e levou o fogo para cá. Foi tirado do lugar correto, do lugar certo. Mas eles esqueceram de que o lugar santo é só para sacerdote. E ainda mais, os 2 querubins aqui, exatamente aonde? Nessa cortina, não é só para mostrar uma ornamentação. Quem matou Nadab e Abiú foram os querubins de Deus. Isto ninguém viu. É porque é no plano original, espiritual. Irmão, tudo funciona na terra como cópia. Porque tem uma originalidade no céu espiritual. Realmente existe um modelo original. Então, nós podemos ver que Jesus foi realmente em alma apresentar o seu sangue no verdadeiro tabernáculo celestial, conforme diz o escritor aos Hebreus. Então, o que é que Jesus temia? Se possível, passa de mim esse cálice. O que é que quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, foi apresentado, nós vemos também uma profecia de Simeão, diz que uma espada transpassará a sua própria alma. Que espada é essa, irmãos? Vocês podem ver que a espada do Éden, se voltasse, a espada matava. Por que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, vai falar também que nós temos que ter ousadia? Hebreus 10, versículo 11 e 20. Tenhamos, pois, ousadia. Então, por que hoje nós temos que ter ousadia? Porque nós vamos entrar em um lugar santo dos santos. Por que tenhamos ousadia? Porque a espada ainda gira. Essa espada que gira, nós vamos ter que passar por ela. A morte.
Com isso, eu posso ver que Jesus, quando ele falava da espada, porque lá no Salmo, diz no Salmo 22, versículo 20, livra minha alma da espada. Eu tenho a espada do Éden e também eu tenho os querubins de Isaías 63. E tenho Jesus entrando no tabernáculo celestial. Com isso, abriu um novo e vivo caminho. Quando nós passarmos pela morte, nós entramos nesse caminho livremente. Com isso, nós podemos ver, glória a Deus, quando Adão foi expulso do Éden, a espada do Éden revolvia e não deixava ele voltar novamente. Com isso, foi colocado os 2 querubins para que eles não retornassem. Então Jesus, se vocês olhar Isaías 63, veja lá, irmãos, Jesus é o Adão, segundo Adão, que venceu a batalha, e quando ele volta, ele vai de encontro a essa espada. E essa espada do Salmo 22, versículo 20, livra minha alma da espada. E a espada que foi profetizada por Simeão, que diz que uma espada transpassará a sua própria alma, Cristo passou por ela. Com isso nós podemos lembrar da espada do Éden, dos querubins do Éden, e leia Isaías 63. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver, já no finalzinho desta aula, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, mostrando que em pouco tempo Jesus pôde apresentar o seu sangue no verdadeiro tabernáculo celestial, entregando o seu sangue. Isaías 63, versículo 1, que fala que ele marchou chegando no tabernáculo celestial com grande força. Isaías 63, 1, quando ele chega lá, ele se revela aos querubins, dizendo: eu falo, sou eu, Deus, que falo em justiça, poderoso para salvar. Os querubins viam Jesus e viu Jesus vitorioso, com as suas vestimentas salpicadas de sangue, como aquele que pisa a uva no lagar. Então nós podemos ver que Jesus, ao derramar o seu sangue tornou o nosso substituto. Não precisamos derramar sangue. Cristo derramou seu próprio sangue. E agora, o sangue de Jesus clama melhor do que até mesmo o sangue de Abel. Deus abençoe. Continue abençoando você, toda a sua família, o seu ministério. Continuamos nesta batalha desses vídeos extra e queremos que a tua aula do próximo domingo e assim até a última aula seja uma bênção. E Deus abençoe. Amém.